Confesso que fiquei muito preocupado com a sua resposta em relação à questão que lhe coloquei, de eventualmente vir a haver, ou de estar pelo menos a ser estudado, no que diz respeito à ciberdefesa e aos recursos humanos, um regime de exceção. Sr. Ministro, estou muito preocupado porque nós sabemos que esta é uma situação nova e, portanto, exige naturalmente respostas que têm de ser novas. Mas nós já tivemos, nomeadamente na Força Aérea, um problema muito complicado e complexo com a questão dos pilotos. E sabemos que nesta área é muito provável que tal situação se vá voltar a verificar. Mas com uma agravante, é que aqui ainda custa mais a formação destes homens. E, portanto, o Sr. Ministro dizer, nunca tínhamos pensado nisso, não é uma preocupação porque nunca nos foi colocada, e, portanto, dando a entender, se não nos foi colocada é como se não existisse, eu estou a colocá-la, Sr. Ministro. E espero que a tenha em conta. Se achar que não faz o mínimo sentido aquilo que eu estou a dizer, pois então faz sentido a sua resposta. Se achar que faz sentido aquilo que estou a dizer, peço-lhe, enquanto Ministro, que haja, porque é para isso que é Ministro. Em relação à questão da descontinuação das forças portuguesas na KFOR, o Sr. Ministro, quando as coisas não lhe agradam, baralha, pega em parte da pergunta, ignora a outra parte, que lhe dá mais, consoante lhe dá jeito. O Sr. Ministro entrou em contradição consigo próprio, e eu explico-lhe onde. Assim, sabe onde. A KFOR não vai ser desmantelada, não vai deixar de existir, vai continuar lá. Até disse que a saída de Portugal não vai alterar o número de efetivos, porque houve outro país que vai ocupar precisamente. Portanto, ao dizer isto, é porque quem avalia estas missões entende que se mantêm válidos os pressupostos da existência da KFOR para o cumprimento da missão que lhe foi estabelecida. Eu faria minhas as preocupações do Sr. Deputado Vitalino Canas em relação depois ao resto da região, mas também em relação ao próprio Kosovo. O que está aqui em causa, portanto, não é, nem vamos entrar nessa discussão, porque é estéril, não nos leva a lado nenhum, se a KFOR vai continuar a existir, os problemas dentro do próprio Kosovo estão ou não estão, claro que estão diferentes daquilo que deu origem à intervenção em 99. Mal, se assim não fosse. Mas se também tivesse tudo resolvido, então era a própria KFOR que devia sair de lá. Mas não saiu. O que está em causa aqui é o cumprimento de Portugal, no âmbito dos seus acordos e da sua presença em missões NATO, daquilo que é o seu objetivo, daquilo que é a sua estratégia, daquilo que é o seu empenhamento nas missões NATO. E o que o Sr. Ministro disse na altura é que a retração e a saída existiria do Kosovo, mas atenção, que dentro do mesmo período de tempo iria haver uma brigada, uma participação ao nível do Exército, ao nível do batalhão, numa brigada multinacional na Roménia, que não seriam exercícios, Sr. Ministro, não foi isso que nos disse. As suas declarações estão de facto gravadas e aquilo que nos disse, ou pelo menos que então que deu a entender, mas afinal percebemos todos mal, inclusive também os jornalistas que escreveram sobre isto, é que era numa missão. Mas agora diz-nos assim, mas como não há missão, então não podemos participar. Portanto, mas existiram os battle groups, mas que o Sr. Ministro entendeu, em nome do nosso país, que não era oportuno participar. Mas é oportuno retrair do Kosovo até ao meio do ano, mas é oportuno então, na prática, ficarmos sem qualquer tipo de missão em termos de FNDs no âmbito da NATO. Temos elementos nacionais destacados em algumas operações, mas não temos uma Força Nacional destacada. E aquilo que o Sr. Ministro disse, e aquilo que o Sr. Ministro, peço desculpa, pelo menos deu a entender, que iríamos ter de igual, e convido todos a verem as declarações, inclusive o Sr. Ministro, as suas próprias declarações, a quando da discussão do Orçamento de Estado, o que disse claramente foi isto que eu disse há pouco, e que não vou repetir porque já não tenho tempo. E, portanto, Sr. Ministro, como é que ficamos? Afinal, o que nos está a dizer é que, como não há nada, não vamos participar em nada ao nível do Exército, pelo menos com uma força dentro daquilo que era a missão que tínhamos no Kosovo. Portanto, para terminar e para evitar ter de fazer ao Sr. Presidente da Mesa a seguir uma interpelação à mesa, só deixar claro uma questão. Os senhores membros do Governo não podem vir aqui dizer que deram toda a informação em relação ao aeroporto de Montijo e que forneceram todos os estudos. Porque não é verdade. A Comissão continua, pelo menos o meu grupo parlamentar não o recebeu, a ter acesso aos estudos da ANAC. E são estudos que foi o Governo que com a ANAC combinou esses mesmos estudos. E, portanto, nós continuamos a não ter acesso a esses estudos. Portanto, ficar claro que, apesar de não sei quantos meses terem passado, de não sei quantas solicitações terem sido feitas por parte dos grupos parlamentares e da própria Comissão,
O Governo não forneceu os elementos que esta Comissão precisa para avaliar corretamente esta mesma matéria. Portanto, Sr. Ministro, peço-lhe que, pelo menos em relação ao relatório que diz que estará pronto no final de abril, o possa fazer de forma atempada, de forma correta. E Sr. Ministro, se acontecer pelo menos uma vez, não fica mal, que seja para terminar, Sr. Presidente, não lhe ficava mal ser entregue pelo menos uma vez um estudo a esta Comissão, em vez de ser, até porque é só do seu Ministério, e portanto, em vez de ser entregue primeiro à Comunicação Social. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.